Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para fazer a leitura do nosso livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, pela psicografia do nosso muito amado Francisco Cândido Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. E o interessante dessa leitura é o trabalho que eles fazem aos desencarnados durante o sono físico, né? Nós hoje vamos entrar no capítulo 10. Mas antes eu gostaria de agradecer e solicitar que continue, né, nos visitando nos nossos programas do nosso canal. Visitem o nosso site www.gefx.com.br. Grandes novidades, assistam. Bom, o capítulo 9 veio falando sobre mediunidade. Na segunda parte, tem a referência do animismo da nossa querida irmã Eulália, mas que pela sua grandeza, né, consciência espiritual, acatou, né, tudo que aconteceu. Então isso é um grande exemplo para nós, né? Então tá, nós vamos iniciar no capítulo 10, Dolorosa Perda. É um capítulo muito forte, eu considero, né? E as mãezinhas têm que ficar bem atentas, né? Da maneira que a gente está conduzindo os nossos filhos. Dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno a entidade que nos dirigia a palavra, infundia compaixão pelas faces de horrível sofrimento. Calderaro, Calderaro, rogou ansiosa, ampara minha filha, minha desventurada filha. Oh, teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando conhecimento da situação. Muito, muito. Gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, informou a interlocutora, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr a doente em breves minutos e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figura a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos, criada com mimos excessivos. A jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade. Vejam bem, viu? Não obstante permanecer a nobilíssimo quadro social, filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso. Tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Tão novinha, né? Desprotegida, assim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais, e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves.
desde muito desencarnado, a qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Foi assim que, abusando da liberdade em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Vejam só, né? Ela está grávida. Reconhecendo-se agora nessa situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo. O mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo da misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos maiores. Vejam bem, aquele comparsa dela do passado, né, está vindo agora, né, através do seu ventre, para juntos, né, realizarem, como diz aqui, o serviço redentor. Olha que coisa mais profunda, e é assim que acontece, né? Então, os dois juntos iam fazer uma tarefa, né? Um com o outro, né? Mas vamos continuar. Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando-me. Deus é Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos, que nos cura e fortalece. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Olha só, através de um ato leviano, ela contraiu, né, essa gravidez e é um remédio amargo para se recuperar, né? Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto aos nossos superiores. A mãezinha, né, pede encarecidamente, né, socorro. Isso aí. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação própria. Os laços entre mãe e filho presuntivo são de amargura e ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança e pretende a vitória. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Criador criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, quando acontece isso, né? É difícil, senão impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Vejam só, ela vai buscar nos médicos uma solução e eles, amparados pela espiritualidade, se negam. Claro, porque o médico correto ele faz isso, né? Valeu-se, então, de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Fim do breve preâmbulo, Calderaro continuou. Mas não temos minutos a perder, visitemo-la. Decorrido alguns instantes, penetrávamos
aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado, achavam-se a entidade materna na esfera invisível aos olhos carnais e uma enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. É lastimável, né, meus irmãos? Que ainda tem criaturinhas que assumem um problema tão sério desse e levam adiante, né? Deve ser por causa do dinheiro, claro, né? Porque tudo tem uma... Nas criaturas que são ambiciosas, né? Que não se preocupam com a espiritualidade, elas não têm essa cabecinha, né? Para raciocinar o mal que está fazendo, né? A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos: a situação é muito grave, ajudem-na, por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. Imagina aqueles irmãozinhos nossos que ainda estão em trevas, né? Que gostam de presenciar uma cena dessa e que estão ali envolvidos, talvez pelo passado, né? Ficam atentos ali para, né? Como se fosse aquela cobra que vai abocanhar, né, quem está passando. Então vejam só, é bem profundo isso aqui, né? Ronda sinistra, Calderaro coloca. Vejam só que termo, né? O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Circunscrito a tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Vejam bem. Todos os centros endócrinos estavam em desordens e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava extrema arritmia e, debalde, as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos, transviados e incultos. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, peneirando a câmara vital, quais tenuíssimos venábulos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. 4 meses. Então, dá para perceber o que foi o desarranjo físico que ela está construindo devido a esse sentimento. E ela emana vibrações, né, para o baixo ventre, para fazer com que aquilo se saia, né, expelindo, né, aquilo, entendeu? Imagina que vibração terrível. Porque ela tem ódio, né? Ela tem aquele rancor dela, né? E ela está inconformada com a situação, né? Preocupada com coisas, né? E ali emitindo aquela descarga energética, né? Que faz assim uma perturbação tanto no espírito que está ali colado nela já devido a 4 meses, né? E também, né? O sentimento dela, que coisa, né? Vamos continuar. O quadro era horrível de ver-se. Buscando sintonizar-me com a enferma,
Ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Odeio esse filho intruso que não pedia a vida. Expulsá-lo-ei. Olha só que sentimento, né? A vibração forte, né, que ela emite, né? A mente do filhinho em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa. Poupe-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulse, tenha caridade. Olha só o carinho que ele estava trazendo, que sabendo ali que ele teria uma oportunidade ínfima, né? Através daquela mãe que seria dele, né? Seria o reencontro daqueles dois, né? Aqueles dois espíritos endividados, né? E ele com tanto carinho, né? Pedindo, né? Clamando para ela que tivesse caridade com ele, né? O mais alto sentimento de amor é a caridade, porque abrange tantas coisas, né, meus irmãos? E aí ela pensava, ó, nunca, amaldiçoado sejas. Engraçado que ela registrava, então, né, o pensamento daquele espírito, e ela registrava e rebatia, né? Dizia desventurada mentalmente, prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenenas-me a vida, perturba-me a estrada, detesto-te, morrerás. A ameaça dela, né? E os raios trevosos continuavam descendo a jacto contínuo. Olha só, a vibração fazia com que saísse raios, né? Jatos, né? Contínuos, né? Para aquele espírito que estava ali. Vejam só, né? Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou: compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmamente sob indizível impressão. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se em decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção essa noite. Olha só, ela estava firme, né? Oh, mas assim nesse estado, ponderou a outra, que a enfermeira mesmo naquela situação nela de interesse, alguma coisa, né? Ela sentia que a moça não estava bem, né? Tanto desequilibrada espiritualmente como fisicamente. Ela estava registrando, né? Coisa que estava séria. Sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio essa situação que terminantemente não conservarei. Ela estava decidida mesmo, né? Calderaro pousou a destra na fronte da responsável pelo serviço de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória. E a enfermeira ponderou: tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano? Não, objetou a imprevidente futura mãe, com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Ela exigia, né? Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Olha só o trabalho, né? Do Calderaro e do André Luiz, tentando acalmar os ânimos da moça para ver se ela, né, não relutava nessa decisão, né? Consumara-se à medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual.
e Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Ela estava vendo vagamente, né? Porque ela desligou do físico, né? Reparei, contudo, que a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção. A filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. A matrona, desencarnada, avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa: filha querida, venho a ti, para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe as minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipite nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. E ela reconheceu que aquele filho, né, era as portas da luz, exatamente. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília, continuou ela. E Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. Olha, a rica mãe, né? A preocupação dessa mãe, né? A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou. Socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade iluminada pelo amor e pelo sacrifício é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora defrontarás com o tormento da lágrima o temporal da incompreensão e da intolerância, vergastará teu rosto. Contudo, a bonança voltará, o caminho é empedrado e árido. Os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer o teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudestes esperar. Cedeste aos golpes infrenes da paixão. Abandonastes o ideal aos primeiros impulsos do desejo, ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegestes o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio. Resigna-te ante o novo aspecto que imprimistes ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadora aspirações. Olha só que coisa linda que essa mãe coloca, né? Tentando convencer essa criaturinha, né, sua filha, que ela coloca assim, né, muito claro, né? Que comovem, tá? Inclusive nós que somos mães, né? É comovente. No silêncio e na obscuridade da procriação social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecermos. O desprezo público se precipita, os mais fracos no esquecimento de si mesmo. Ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes, até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabam e tente alvitar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito, disposto ao resgate dos seus débitos, com dedicação ao bem e serenidade na dor?
Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos, a transviar-nos, o bem retifica sempre. Além disso, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará a tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será o teu filho, carne da tua carne, ser do teu ser, que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? Que não fará no mundo, né? Olha só que coisa linda para uma mãe, que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar. A tormenta rugirá, mas sempre fora do teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. Que lindo! Assim encerramos esse capítulo, né? O aborto, para nós mulheres, é um desalinho perispiritual. Mesmo, né, que a gente esqueça na nossa caminhada um ato desse, muitas vezes no final da nossa existência aqui, nós vamos sentir dores que não sabemos de onde provém. E às vezes é desses atos, minhas queridas. Então a gente tem que ter muita consciência. Se cuidar antes de achar-se dona do corpo. Porque esse corpo foi Deus que nos criou, proporcionou para a evolução do nosso espírito. E um desarranjo desse, né, perispiritual, vai nos levar em quedas grandiosas, que ao longo da vida a gente não vai ter noção. Só trabalhando muito, minhas irmãs, que nós vamos nos desvencilhar de um crime desse. Mas Deus é Pai, né? E vamos lá, no próximo capítulo vamos ver o que é que vai acontecer. Eu agradeço a paciência, foi exatamente um capítulo muito tocante a nós mulheres, né? Mas que Deus, com a sua infinita misericórdia, não nos abandone jamais, nos dê, né, a consciência da tarefa missionária que é ser mãe. Muito obrigada. Agradeço de coração. Se gostaram, dá um gostei, dá um like, né? Se inscreva se ainda não fez a inscrição. Divulgue os nossos programas. Amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Até a próxima. Nós com Deus em nosso coração e Jesus nos amparando. Que assim seja.